Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria. A morte é o fim ou é o início de uma nova caminhada? O que você acha? Eu estou gravando hoje, né? A gente está aqui no Brasil, dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, que é dedicado ao dia de finados. O que é isso? Por que da morte, né? Será que ela é o início ou é o fim de alguma coisa, de uma situação? Sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico do Sistema Grisa, trazendo essas compreensões, reflexões, para que a gente possa estar evoluindo, desenvolvendo cada vez mais e melhor. Então, quando a gente celebra, né, como aqui no Brasil, essa data, né, que chama finados, finados significa a palavra, o que significa finados? Fim, morte, né, como se fosse final de alguma coisa. Só que o finados é um feriado que foi colocado, né, uma data celebrando lá no século X, né, por um abade, né, que ele criou, Odilo, né, que ele criou no século X na França, um dia em celebração, em lembrança aos que já foram para o reino invisível, que eles não chamavam morte. Então, como se fosse para lembrança de alguma situação. Então, por que a gente busca essa celebração, principalmente, né, a partir do foco que vem de uma religião? Que hoje algumas religiões também têm forma de celebrar os seus antepassados. Então, a morte, ela não é o fim. A morte é apenas uma mudança, como a gente chama, uma mudança de forma de viver. Você sai do corpo físico, que vai ficar lá, né? Alguns cemitérios têm gramado, está lá embaixo das sepulturas, outros têm em cima, e que ali vai ficar o corpo, a matéria. Então, quem morre é o cérebro, não é a mente. O cérebro não é a mente. Isso precisa ficar claro. São pesquisas, né, do sistema Grisa, da parapsicologia, sistema Grisa, e o Grisa deixou um livro ainda em vida, né, que é o Criador Centro a Nova Espiritualidade, além das outras obras, onde ele explica a mente. Então, quando a gente entende que a mente não é o finito, a mente é infinita, e a mente é chamada por várias formas na sociedade, vários países, continentes, de espírito, alma, energia, o superior, essência divina, luz, cada um dá um nome, mas não é aquilo que morre. Então, quando a gente vai lá celebrar finados, está celebrando a morte de um corpo físico, seja de animal, seja de ser humano. Porque, como dizia o Grisa, o reino animal bichesco, né? Porque quando você tem um animal, quando está aqui um passarinho desse cantando uma sabiá laranjeira linda, né? Ela também um dia vai morrer. Mas será que acabou? É fim? Ou tem uma energia que vive? Então, quando você começa a entender que nós não somos matéria, que aí precisa romper conceitos, preconceitos, que foram importantes lá atrás, de uma ciência, né, da visão religiosa. Então, quando a gente rompe uma ciência que olha essa matéria cartesiana, que vem de René Descartes, que pregava a teoria do método, né, penso, logo existo. Não, eu existo antes de pensar. Não preciso pensar, porque o pensar é do consciente, que só vem aos 10, 12 anos. Então, quando a gente entende que a gente já existe desde a fecundação e lá não tem pensamento, lá só tem sentimento, emoção, instinto, impulso, que é o subconsciente, aí a gente começa a compreender a vida. Então, romper paradigmas, romper conceitos, preconceitos, a gente vai entender que a morte não é o fim. É apenas um passo para uma outra dimensão, onde a gente se integra à energia desse universo maravilhoso, né? Da energia que dá vida. Então, por isso que o ser humano está tão perdido hoje, né, na sociedade, na humanidade, em algumas situações, principalmente no Ocidente, porque a gente teima ficar acreditando que é só escorrer, trabalhar, comer. Então, para que você está vivendo essa vida se tudo acaba? Morreu, morreu, acabou? Para que fazer então isso? Se ficar trabalhando, produzindo, comprar roupa, vai viver lá no meio da mata. E aliás, pelo menos você vai morrer e não vai ficar trabalhando que nem um burro de carga. Então, aprender a entender que tem algo mais. Só a gente precisa para refletir e racionalizar diante disso. Para que a gente saia de algumas programações, saia de conceitos, preconceitos e entenda que a gente sempre está lidando com algo muito maior. E aí você tem vários outros povos, culturas que entendem a morte diferente, como, né, a cultura oriental, Japão, China, a Índia, os índios aqui, nossos brasileiros, astecas, incas e mais, os negros. Então, povos que já conseguem viver uma dimensão melhor, que sabe entender. Então, precisamos nós, brancos do Ocidente, né, que somos uma dos povos, das culturas, das raças,
entender e pesquisar e buscar mais essa dimensão. Aprender a racionalizar e não ficar, né, com aquela viseira limitada diante disso. Porque a gente não vai sofrer quando a gente tem gente que vai para o reino invisível. Seja parente, pai, mãe, avô, avó, bisavô, às vezes, né, marido, esposa, filhos, quanta gente que acaba saindo de forma precoce da vida, que pode viver muito mais e contribuir, mas por não entender essa dimensão, não usa de forma adequada a sua mente, e aí sim, a morte vem, ai, nossa, tadinho, morreu, ai, porque Deus quis, Deus não quis nada disso. Né? A gente tem capacidade, aprendendo a usar, para a gente fazer a nossa parte e alcançar a vida que quiser. Já falei, minha meta é chegar a 150 anos. Estou fazendo minha parte, trabalhando, cuidando de mim. Sento ali embaixo daquela mangueira linda, maravilhosa, está cheia ali de mangas, né? Eu acabei de chupar agora, saborear. Então, vou buscando qualidade de vida com pássaros, né? Com flores, com a natureza. Então, a gente busca o equilíbrio para poder chegar a uma dimensão melhor. Quando a gente começa a fazer isso, aprende a cuidar de si, a valorizar, a se entender e a entender esse processo da vida. Por isso que a gente faz filosofia, teologia, né, que eu fiz quando fui para a vida religiosa. Então, a filosofia ajuda a entender o pensamento, que infelizmente o pessoal tira. Aquela visão mecanicista, não vamos para que estudar, para que pensar, vamos fazer robô, aí fica um monte de robô que não pensa na sociedade. E aí, lógico, não vai ter condições, né, de entender se você não se permite ir além. Permita ir além, permita descobrir o que tem. Né? É uma visão fantástica que o Grisa deixou nesse livro, né, colocando essa nova espiritualidade, que é o seu eu, a busca do seu interior. Aí você vai entender muito bem o que é a vida e a morte. Fazendo sintonia também com o reino invisível. Porque se a pessoa não morre, então onde que ela está? Ah, isso é um palpite, está no céu do firmamento. Mas quantos milhões de galáxias, sistemas solares temos aqui no nosso universo, gente? Nós não somos únicos donos desse universo. Nós somos um planeta, planeta Terra, num sistema solar de uma galáxia. Hoje, já com todas as pesquisas, né, nós temos N galáxias, sistemas solares, outros sóis. Então tem muito mais. É só descobrir. Bora lá. Bora entender esse processo da vida e para de culpabilizar-se diante de mortes. Porque o que muitas vezes o ser humano não entende, ele acaba se culpabilizando, ele acaba ficando, né, aquele sofrimento quando morre alguém, e aí ele fica travado, preso naquele passado. E quando você entende essa dimensão, você agradece, compreende os seus antepassados e vai a vida à frente, construindo uma vida melhor para todo mundo, fazendo o melhor e fazendo a diferença. Grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria. Gostou desse vídeo? Dá ok, abrindo meu vídeo no canal no YouTube, compartilha com seus contatos nas redes sociais, vamos fazer reflexões. Quer fazer um bate-papo? É só mandar mensagem aí no meu privado, no meu Instagram, manda no meu Zap, tem lá na descrição da bio, acessa o meu site, né? E vamos refletir, se quiser, está precisando diante das situações que você vive, até por, né, pessoas que foram para o reino visível da sua família e que ainda não libertou, está aí para a gente buscar a terapia e a gente fazer essas compreensões. Já atendi muita gente que passou por isso. E com a terapia ela consegue se soltar mais fácil, não fica naquele processo tão de sofrimento, né, de luto, de situações. Então a gente entende que tem algo mais e a gente vive a nossa vida para frente. Se ama, se valoriza, ok? E se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal no YouTube, De Bem com a Vida, me segue no Instagram e vamos seguindo construindo uma vida nova, maravilhosa, porque o novo milênio traz isso. É a nova visão do ser humano, a nova, né, realidade da espiritualidade. Grande abraço, seres humanos de luz maravilhosos e sempre de bem com a vida.